Minas, a cultura transforma. Transforma o nosso jeito de ser, de olhar e entender o mundo. Transforma o nosso dia a dia, com atrações que surpreendem e encantam. Transforma a vida de milhares de pessoas, gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Uma efervescência cultural que vibra e se destaca. E que ganha cada vez mais espaço com a nossa força. Hoje, a CEMIG é a maior patrocinadora da cultura mineira. Toda essa energia é a expressão do que somos e do que fazemos. É a força da nossa cultura encantando os mineiros, o Brasil e o mundo. CEMIG, responsabilidade social. Essa é a nossa fonte de energia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.
Olá, nós somos o Duo Mitre. É um prazer enorme estar participando do Integração Primaveras. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou a Luísa Mitre, comigo minha irmã, Natália Mitre. A gente veio trazer um pouco de música brasileira, música instrumental brasileira para vocês, que é a nossa paixão, que é o que a gente faz com muita alegria, com muito amor, e com a intenção de levar coisas boas e leveza e amor e alegria para quem está nos assistindo. A gente acredita muito que a música tem esse poder e, e a gente espera que vocês recebam todo esse carinho, toda essa energia que a gente coloca daqui, aí do outro lado da telinha. A gente toca no nosso repertório músicas de grandes nomes da música instrumental brasileira, que são muitos, né? A nossa música é muito rica, muito incrível, assim. A gente é muito apaixonada pelo que a gente toca. E a gente toca também músicas autorais, né? Composições próprias. Então, a gente começou com uma composição minha, chamada Chegada, que eu fiz para a Natália, minha irmã, simbolizando a chegada dela na Terra, na minha vida, né? Eu sou a irmã mais velha, então uma homenagem para a Nath. A gente vai seguir agora com mais uma música que é autoral também é uma composição minha. Eu fiz durante a pandemia, no ano passado, num momento que eu estava assim, muito angustiada. Todo mundo, né? Acho que passou por momentos de muita angústia nessa pandemia. E aí eu ouvi uma música de uma compositora chamada Léa Freire, uma compositora paulista. Ela está completando 50 anos de carreira esse ano, então ela já é de uma geração muito anterior à nossa, né? E que abriu caminhos para que a gente e outras mulheres estivéssemos aqui hoje fazendo a música instrumental que a gente faz, a música instrumental popular. A gente sabe que é um meio musical ainda que a gente vê poucas mulheres atuando nos dias de hoje. Imagina na época que a Léa começou lá atrás, né? Então, assim, ela é uma inspiração muito forte para a gente, tanto da música que ela faz, que é uma música maravilhosa. Então, até recomendo procurarem Léa Freire para procurar os trabalhos dela. E como um símbolo mesmo, assim, de uma mulher criadora, né? Ela é compositora, arranjadora, pianista, flautista e que tem um lugar muito importante na música brasileira, com muita batalha, né? Então, enfim, estou contando essa história toda porque eu estava no momento, né, na pandemia, e eu ouvi uma música da Léa chamada Fé, que eu fiquei muito emocionada, eu fiquei chorando ouvindo a música, assim, e a música me deu muita esperança. Foi um momento que eu vi como que a música é poderosa, né? E como que a gente, estando aqui onde a gente está, né, fazendo música, a gente tem essa oportunidade de levar coisas boas, assim como eu recebi coisas boas nesse momento que eu escutei essa música da Léa Freire. A música dela chama Fé, depois procurem para ouvir, que é muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada e compus em homenagem à Léa e em homenagem a todo mundo, né, que está vivendo esse momento, uma música chamada Esperança. Então, a gente vai fazer agora para vocês e a gente espera que leve um pouco de esperança para o coração de todo mundo.
Bom, agora a gente vai fazer duas músicas que não são nossas, né, autorais, e lembrar um pouco de como que a música entrou na nossa vida, né, que foi através da nossa família, que além dos nossos pais, né, que eram pessoas que são pessoas que ouvem muito música e que colocaram a música na nossa vida muito cedo, a gente aprendeu principalmente com os nossos avós, que foram quem ensinaram nossos pais a ouvir música, né? Então, desde pequenas, a gente vê a música muito presente na família, assim, nos encontros, nos momentos em família, no dia a dia. Então, a gente aprendeu a ouvir música e a apreciar a música, né? Foi principalmente através dos nossos avós. Então, minha avó tocava piano, meu avô tinha coleções e coleções de discos, assim, de todos os tipos de música clássica, de jazz, de choro, de música para cinema. E então, através deles, né, a gente conheceu um gênero musical que é genuinamente brasileiro e que é muito importante para a nossa formação musical, né, que é o choro. E na nossa experiência ao longo da vida musical, né, na prática, tocando com outros músicos, a roda de choro é um lugar muito importante, assim, né, para vivenciar essa música brasileira. E lá é um lugar que é muito bonito de ver, assim, como que acontece a interação entre as gerações, né? Porque o choro é uma música que ela foi passada de gerações em gerações, né? E se mantém uma tradição, mas sempre levando a música para frente, sempre lembrando de quem veio antes da gente, assim. Então, na roda de choro é um lugar que a gente sempre interage, sempre aprende com os mais velhos, né, os nossos mestres, mas a gente também troca, né, a gente também leva novidade, leva o que a gente tem descoberto, e é o que faz essa música ser uma música viva. O choro é uma música viva, e a gente tem certeza que daqui a muitos anos vai permanecer sendo uma música viva justamente por isso, assim, por essa troca que acontece entre as gerações, que é muito importante, que é o que faz isso acontecer, né? Então, agora, em homenagem aos chorões, aos velhos chorões que a gente, com quem a gente tanto aprendeu, e aos nossos avós, né, e a todos os avós, a gente vai fazer 2 choros. E o primeiro é um choro muito conhecido, acho que é o mais conhecido de todos, e a gente convida vocês a cantarem junto, quem quiser ficar à vontade. Eu tenho certeza que vocês conhecem bem a letra dessa música, que está muito na nossa memória, né, na cultura brasileira. Assim, a gente, às vezes, sem nem saber, a gente sabe a letra da música, né? Então, quem quiser pode cantar junto, que a gente vai adorar. Então, a gente faz agora Carinhoso, que é do Pixinguinha.
Bom, a gente fez, então, o Corta Jaca, música da Chiquinha Gonzaga, que foi também, junto com Pixinguinha, né? Outra compositora que foi uma das grandes formadoras da nossa música. Ela foi uma das primeiras a compor o que a gente hoje chama de choro, né? Na época nem tinha esse nome. E a gente ama a Chiquinha, a obra da Chiquinha, é uma obra enorme. As músicas dela são todas lindas. E ela foi uma figura muito importante, né? Ela foi uma mulher super à frente do tempo dela, fez e aconteceu, e impulsionou várias outras, né, que vieram depois dela. Se não fosse a Chiquinha, provavelmente a gente não estaria aqui hoje fazendo show. Então, a nossa gratidão, né, à Chiquinha e a tudo que ela plantou, e as nossas gerações, né, as gerações que vieram depois, puderam colher. Bom, então, como a Nath falou, né, a gente cresceu ouvindo choro, e na nossa formação musical a gente tocou muito choro, a gente tem grupos de choro, né, tivemos vários grupos de choro durante a vida, e a gente está preparando agora, quer dizer, a gente acabou de lançar um disco novo, e quando a gente foi preparar esse repertório, né, do disco novo, a gente falou, não pode faltar um choro, né, a gente não pode deixar de fora um choro. E aí a Nath me pediu um choro um pouquinho diferente, com um compasso um pouco diferente do mais comum, né? Ela falou, faz um choro com um compasso ímpar. Então, ele tem um ritmo um pouquinho diferente, então eu fiz para a gente tocar aqui para vocês o Pulo do Saci.
Bom, essa foi Seiva, mais uma música autoral. Essa música dá nome ao disco, que a gente mencionou antes, que a gente acabou de lançar, né, o nosso novo trabalho. É um trabalho que a gente está muito feliz. Tem músicas minhas, tem músicas da Nath, tem músicas em parceria nossa, conta com outras mulheres instrumentistas e compositoras também participando do disco. Então, a gente convida vocês, se vocês gostaram, né, do que viram aqui, procurem a gente do Mitre nas redes sociais, nas plataformas digitais, que aí lá vocês podem ouvir mais essas e outras músicas que estão nesse trabalho. Bom, estamos chegando ao final do show. A gente espera que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu, sentido nossa energia daí, nosso carinho daí. Quero, né, eu, em nome da Natália também, agradecer a Débora Cog pelo convite, a toda a equipe que nos recepcionou tão bem aqui. Muito obrigada a todo mundo. Vamos fazer a última música agora, que é um forró. Então, quem estiver animado aí, pode levantar para dançar. Busque seu par mais próximo. E é um forró que eu fiz em homenagem aos meus amigos de um outro grupo que eu tenho aqui em BH, chamado Toca de Tatu. É um grupo de chorinho também. Sou eu e mais 3 companheiros. Também convido quem não conhece ainda, pode procurar lá por Toca de Tatu, que a gente tem alguns discos gravados já também. E é um choro que eu fiz para eles, um forró que eu fiz para eles, né, para esse meu grupo de choro. A gente é um grupo de choro, mas a gente adora tocar forró. E a gente toca aqui também no nosso duo. Então, vamos encerrar com A Fuga do Tatu. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.